Provavelmente, em algum momento, você já se deparou com um vídeo aqui na internet de um vira-lata falando que ai, as coisas são melhores aqui nos Estados Unidos, porque aqui se paga menos impostos. Ai, no Brasil, a carga tributária é muito alta, é uma das maiores do mundo. Mas será que isso é verdade? Vamos dar uma olhada? No ranking top 30 dos países com maior carga tributária em relação ao seu PIB, nós temos o Brasil em 24º lugar, com 33,1%. Já os Estados Unidos está em 29º lugar, com 27,1%. Então nós temos uma diferença aí de 6%. Mas se a gente for dar uma olhada mais acima, temos Portugal, por exemplo. Portugal está em 16º lugar. Então sim, o Brasil tem uma carga tributária alta, mas está longe de ser um dos países com a maior carga tributária do mundo. Porque quando a gente fala isso, nós estamos colocando no top 10. E nem no top 20 o Brasil entra. E só para deixar claro, todas as informações que eu estou citando e que eu vou citar nesse vídeo vêm de relatórios da OCDE, do FMI e do Banco Mundial, do período ali de 2023 e 2024, tá bom? Então não é nada que eu tô tirando da minha cabecinha ou do zap da tia Lula. Mas será que o Brasil realmente tem uma carga tributária maior do que a dos Estados Unidos? Eu acho que não. Pelo menos em alguns casos não. Sabe por quê? Porque lá nos Estados Unidos, além dos impostos federais, você também tem os impostos estaduais. Ai, Cássio, mas aqui no Brasil também é assim. Só que diferente do Brasil, lá nos Estados Unidos, o Estado tem o poder de implantar novos impostos. Tem o poder de criar novos impostos. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil você tem os impostos estaduais, porém esses impostos são definidos pela esfera federal, né? Então é a esfera federal que decide os impostos da esfera estadual. Porém, fica a livre escolha ali do Estado decidir se vai cobrar aquele imposto ou não. Mas ele não tem o poder de criar novos impostos, assim como ela nos Estados Unidos. Só para você ter uma noção, uma pessoa no estado da Califórnia, ela paga hoje de impostos cerca de 50%. Você tem noção disso? 50%. Então, nos Estados Unidos, dependendo do estado que você more, né, você pode pagar mais ou menos impostos. Porque além dos federais, que são obrigatórios, né, nós temos os estaduais. E aí cada estado tem uma tributação diferente. Um pode ter uma quantidade maior de impostos, outro pode ter uma quantidade menor de impostos, enfim. E uma outra grande diferença entre Brasil e Estados Unidos é que no Brasil o imposto é mais cobrado em cima do consumo. Já nos Estados Unidos, o imposto é mais cobrado em cima da renda. E é por isso que você chega num supermercado, numa loja lá nos Estados Unidos, os preços são bem mais baixos do que aqui no Brasil. Porque lá não se tributa tanto o consumo como aqui no Brasil. E como nos Estados Unidos o tributo é em cima da renda, quem ganha mais, paga mais. Já aqui no Brasil, não funciona assim. Ai, Cássio, então por que não mudam isso? Por que não fazem a mesma coisa que os Estados Unidos? É simples, Alecrim Dourado. Você viu recentemente a confusão que deu quando falaram em taxar grandes fortunas? Que os pobres de direita fizeram um carnaval na internet? Que os deputados bolsonaristas acharam um absurdo cobrar mais impostos de quem ganha mais. Vocês lembram disso? E vamos lembrar também que lá atrás, no passado, né, o governo Jango, que tinha ali como sua principal proposta de governo as reformas de base. E as reformas de base eram um conjunto de reformas políticas, econômicas e tal, né, que tinha ali dois principais pilares: a reforma agrária e a reforma da tributação. E aí, nessa reforma tributária, né, o Jango queria colocar que quem ganha mais, paga mais, e quem ganha menos, paga menos. Porém, né, a direita maravilhosa, junto ali com os militares e os meios de comunicação, os empresários, né, colocaram na cabeça das pessoas o negócio do fantasma do comunismo. Aí fez um monte de idiotas irem pra rua pedindo intervenção militar, e aí eles derrubaram o governo Jango. Mas eles derrubaram o governo Jango não foi por nada de comunismo, não. Porque eles não queriam que essas reformas avançassem. Porque quem manda no Brasil são os empresários. É a galera que fatura. E não pobre. E não um cidadão comum. Ai, Cássio, então você está dizendo que a gente não paga tantos impostos assim. Então, na sua opinião, tem que aumentar mais ainda os impostos. Não, florzinha de esterco, não é isso que eu tô falando, não. Sacode a cabecinha para ver se os seus únicos 2 neurônios pegam no tranco. O que eu tô falando é que os impostos arrecadados no Brasil, eles não retornam tanto para a população quanto deveria retornar. E eu sei que nós temos uma máquina pública pesada, cara, eu concordo com isso. Mas vamos olhar também lá para os Estados Unidos, já que vocês gostam de comparar tanto, né?
Lá nos Estados Unidos, o parlamento, a Câmara dos Deputados, o Senado, né, são os mais caros do mundo. Os mais caros do mundo. O segundo parlamento mais caro do mundo é o brasileiro, né? Porém, os Estados Unidos também têm a maior dívida do mundo. Então, como é que pode um país que tem o parlamento mais caro do mundo, que tem a maior dívida do mundo, oferecer, né, mais retorno dos impostos pagos para a população do que o Brasil? É simples. Essa sensação é uma sensação enganosa. Porque você vê casinhas bonitinhas nos filmes, né? Ai, eu posso ir no mercado e comprar não sei o que é muito mais barato do que no Brasil. Porém, lá nos Estados Unidos, não tem saúde pública, não tem universidade pública, né? Lá tem uma coisa que eles chamam até de universidade pública, que são as universidades do Estado. Porém, elas não são gratuitas, né? Você paga menos, né? Um aluno paga menos, mas paga. E com a qualidade de educação bem inferior. Tá, Cássio? Se aqui no Brasil a gente tem universidade pública, a gente tem saúde pública, a gente tem um monte de coisa aí, um monte de benefícios de programas sociais que não tem lá nos Estados Unidos, como que a gente pode melhorar então? Por que você está falando que o imposto não é tão bem aplicado no Brasil, né? Não retorna tanto para a população como é lá nos Estados Unidos? É simples, é porque aqui no Brasil, né, a gente gasta muito dinheiro público com incentivos para empresas, né, investindo ali com incentivos para o agro, não só o agro, vários setores, né, recebem muito dinheiro do governo. Dinheiro esse que deveria estar indo para a população, para benefício da população e não do setor privado. Lá nos Estados Unidos, também tem empresas que recebem, né, benefícios ali do governo, investimentos do governo, né, porém, são empresas de pontos estratégicos, né, de interesses estratégicos do governo americano. Já aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, não. E nós temos exemplos recentes disso que eu tô falando. Essa deputada aqui, bolsonarista do PL, ela simplesmente pegou 250 mil reais em emendas parlamentares e destinou para um clube de hipismo. Clube de hipismo esse que, pelo que consta aí na imprensa, é administrado, presidido por um dos seus advogados. E olha só o que ela disse quando foi questionada disso, né, numa entrevista que ela deu ao Pânico na Jovem Pan. Prestem atenção. E as emendas são divididas, né? Você pode investir em saúde, educação. Então nós, por exemplo, já destinamos mais de 3 milhões de reais para comprar fuzil. É a causa que eu defendo e eu mando 3 milhões de reais para comprar fuzil. E uma das pautas que nós decidimos apoiar, e é por isso gostaria que todo esportista do hipismo se lembrasse disso, foi a Federação do Hipismo. Mas a pergunta é, o que isso trouxe de benefício para a população? Primeira questão, para todo mundo que pratica hipismo foi beneficiado. Isso está na prestação de contas. Bom, não sei o número de pessoas, imagina. São 20 milhões de emendas. 250 mil, sem saber não, todas as pessoas são membros da federação. Como é que eu vou fazer? Ó, eu investi 20 milhões de reais em emenda. Tu quer que eu saiba para onde foi? Tipo, eu mando dinheiro. Você ainda quer que eu saiba para onde que eu mandei? Ah, é pedir demais, né? Mas calma, porque pode piorar. Temos também esse deputado aqui, ó, também do PL, também bolsonarista, que pegou 3 milhões de emendas parlamentares para mandar para clubes de tiro. Sabe? Uma coisa muito importante para a sociedade. Clube de tiro. É assim que eles estão gastando o seu dinheiro. Mas, se você acha que não tem como ficar pior, você se engana novamente. Porque também tivemos agora, bem recente, o caso do Eduardo Bolsonaro, né? Que não preciso nem apresentar, que todo mundo sabe quem é ele, junto com outros deputados também bolsonaristas, que pegaram simplesmente 1 milhão de reais em emendas para mandar para uma produtora de vídeo. Uma pequena produtora de vídeo que é de um assessor do Mário Frias. E essa produtora de vídeo tem um pequeno canal no YouTube com apenas um vídeo. E esse único vídeo só tem 30 visualizações. Não é 30 mil, é 30 visualizações. Custando 1 milhão do seu dinheiro, do nosso dinheiro. Você tem noção disso? Então, a parada aqui no Brasil não é que, tem uma carga tributária muito alta. Não, a parada aqui no Brasil é que quem ganha muito paga menos, quem ganha pouco paga mais, né? E os impostos, eles não voltam para a população em benefícios como deveria ser. E é por isso que eu critico tanto, né, o pobre de direita. Porque, historicamente, é sempre a direita, excremento direita, trabalhando para fazer o pobre pagar mais e receber menos. Bem, no próximo vídeo eu vou falar sobre o SUS. Será que o SUS é de graça ou não é de graça? Então, fique esperto. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe, favorite, comente para ajudar no engajamento. Eu não sei o que comentar. Bota um coraçãozinho, bota uma carinha, bota qualquer coisa, mas comente. Tá bom? Então tá bom. Se não me segue, segue aí pra dar aquela forcinha. Beijo no coração de todos, paz e luz e até o próximo vídeo. Fui!